Uma outra coisa que precisa ser estudada muito seriamente, que eu estou esperando a neurologia, por incrível que pareça, vê se vocês me entendem, é o processo dos menininhos que tem o olho puxado. Você sabe o nome. Síndrome de Down. A síndrome de Down com tudo isso. Mas o que você... Escuta, se dentro da etnia dá uma alteração, que a pessoa mudou os olhos e deu uma doença, que é a síndrome de Down, como é que a pessoa que veio de um outro planeta, que estava com o olho puxado, e ninguém é doente? Acapite? Acapiche? Então nós temos que começar a pensar isso tudo. Tudo isso é etnia, é estudo da genética. Então eu acho que a parapatologia da síndrome de Down, junto com a raça chinesa, o DNA, a genética que estão estudando, isso tudo tem que ser casado e ver tudo de onde quer que veio. Por quê? O que aconteceu? Um da patologia, o outro é normal. Acapite? O povo não fala isso. Eu nunca vi um estudo que falasse a síndrome de Down com chinês. Agora, não precisa falar com chinês, pode falar com os russos, que tudo tem relação também lá com eles, que é o processo asiático. Tá certo? Vocês sabem que o nome da síndrome de Down antigamente era mongolóide, era mongol. Por aí você vê. Então, como é que é isso? Tem que examinar. A mesma coisa, por exemplo, isso aí do ponto de vista oftalmológico, tá certo? Que é o processo da decussação de pirâmide. Por que isso influi? Pois é, o quiasma óptico, como é que fica? Mas agora tem outras coisas. E o problema da energia que vem para a pele e a diferença de pele? O africano, o nórdico, o ariano, como é que é isso? Tudo aí nós temos que estudar como é que é. Então, por exemplo, essas coisas tem as levas desse povo que chegou, da transmigração, da chegada, não é transmigração da saída, transmigração de chegada. Isso tudo tem que ser estudado. E a turma do EM seria o exemplo mais recente. O EM nós estamos vendo por um aspecto. Agora, veja, eu quando comecei a estudar as coisas dele, tudo isso me veio na cabeça. Bom, né, eles falam muito... Por isso que eu comecei a dar valor para o negócio lá do Egito. Sim. Foi aí que eu descobri que... descobri assim, né? Eu mesmo identifiquei as coisas lendo que os judeus tudo, eles começaram, foi de egípcio. Então todos eles são árabes. Se você não quiser usar a palavra árabe, arranja muçulmano, islâmico, arranja o que for, mas tudo é a mesma coisa. Na Blavatsky falava muito das raças raízes, né? Como é que é? As raças raízes, que vieram das transmigrações de outros planetas, né? Cada um formou uma linha diferente. Os hindus, os egípcios, essa hipótese, os chineses... É da antiguidade. Eles já pensavam isso. Isso vem lendo do Egito. E outra coisa, né? eles ainda falavam assim, uns fizeram a transmigração e desceram na África, outros desceram no Oriente. Isso. Aí vieram chinês e africano. Então, a base parapsíquica, então, vieram desse pessoal que foi transmigrado, né? Basicamente. Por exemplo, a criação dos trigramas agora, outros na que China. eles falaram que pousaram, que fizeram a aterrissagem, é a turma lá do Stonehenge, Tintagel. O Stonehenge hoje já se sabe que é da época do Egito, né? Pois é. Ele é mais antigo que algumas pirâmides. Mas é mais antigo esse povo todo. É mais antigo indica. que algumas pirâmides. Agora, Tintagel. Pensa bem a Tintagel, que é a base. Foi o que eu falei para a turma. Vocês querem estudar? Vão lá. É que não tem mais nada. Esse lugar você chega, está tudo assim descampado, uma formiga andando ali, um capinzinho pequeno, muita pedra por ali, areia lá, e fica por isso mesmo. E você pergunta alguma coisa, ninguém te responde. Bom, não é fácil. A minha dúvida é que, igual na China, por exemplo, na época da agricultura, que não existia nem linguagem ainda, surgiram os trigramas, né? Que foi aquilo. Aquilo é tipicamente uma coisa que parece extra de outros planetas, né? Que ele não, e até hoje, na China ainda tem isso. Por exemplo, na década de 60, eu fui aos territórios livres, junto de Hong Kong, no início da China, para ver a turma de plantação do arroz. Então, aquele povo que tem aquele chapéu assim, ó, você está entendendo? Cônico e redondo, né? Ele é redondo e é cônico, entende? Então, o povo tudo debaixo do sol ali, mexendo, igualzinho o Vale do Pó na Itália.
aquele monte chinês, tudo igualzinho, plantando arroz. Isso é junto de Hong Kong na década de 60, faz 50 anos eu vi esse povo tudo lá. Aquilo tudo é um negócio super primitivo, muito antigo, entende? Parece que no Vale do Pó, quando havia a plantação de arroz, não era melhor do que essa. E tudo com lugar que tem muita água. Eles estendiam a água para melhorar o arrozal. Parece que em Goiás, parece que tinha essa Tinha tipo também em plantação. Goiás. Tinha lugar que eles andaram plantando desse jeito. Entendeu? Professor, no B, aqui em cima, B, aqui. Professor, só para complementar um pouquinho com relação ao Down e os chineses, existem exames que são feitos no primeiro trimestre de gravidez para ver se tem maior chance de ter síndrome de Down. Tá? Um deles é medir o osso nasal. E o que eles estão vendo? A gente tinha alguns parâmetros que eram medindo maior do que 0,5 centímetros, por exemplo. E esse parâmetro, hoje em dia, ele tem caído, ou seja, no screen, nessa pesquisa. Por quê? Porque os orientais têm o osso nasal menor. Então, hoje em dia, a gente está considerando presente ou ausente no coisa. E só para complementar mais um pouco, eu acho que os chineses estão na frente, sim. Eu vim do Congresso Mundial de Medicina Fetal, agora em junho, que foi na Ilha de Malta, e os chineses são os, são os alunos, pessoal jovem, 18, 20 anos, que apresentaram os melhores trabalhos com relação à genética, estudo genético e as pesquisas das malformações. Muito interessante, muito interessante. Isso aí está bem avançado, já caminhado, muito interessante. Então. Eles têm agora, o que eles estão estudando... Eu não sabia disso, não. E eles estão estudando diagnóstico fetal em sangue materno. Então, hoje, daqui a uns anos, nós não vamos precisar mais entrar, colher líquido do bebê para estudar. E eles são a ponta. Para mim, eles vão descobrir um jeito de consertar o processo da síndrome de Down em pouco tempo. Eu também acho. Eu penso que estão na beira dessa história. São os mais avançados. Isso não é tão difícil. Se começar a pensar e mexer aí, pode ser que melhora muita coisa no cérebro do povo. É isso aí. Muito bom, hein? Bela notícia essa. Ok. Professor, e falando um pouquinho de síndrome de Down, que eu atendo, né, pacientes especiais, uma coisa que me chama atenção no síndrome de Down, que ele tem uma voz, uma ressonância vocal, e pode ter a ver com essa configuração facial, né? Que é muito parecido com o oriental, em termos de ressonância de respiração e processo de nasalização. Então, é uma tendência a uma nasalização. O negócio da linguagem por causa da fonação. Isso. É o mecanismo da fala. E aí tem que ver porque tem relação. Isso. E o que uma outra coisa séria, só que eu quero te falar. Uma coisa que me impressionou muito foi quando eu vi uma peça só de gente, síndrome de Down, feita lá em Niterói. E perfeito. Atores e atrizes, tudo Down. E perfeito o que eles estavam participando. Agora, tudo dentro daquele processo. Eles não podem sair de certas coisas que eles se manifestam. Isso. E outra coisa que chama atenção na cognição do Down, porque eu já atendi Downs de todas as idades, né? Eles têm um tipo de amorosidade, eu vou chamar assim, tá? Porque não é uma emocionalidade. É muito diferente em termos de interação, né? E energia de amorosidade e de processo de abertismo de interação que em outras quadros de consciências especiais, né, de pessoas especiais, é muito diferente. Então, é um abertismo interacional e, por paradoxo, assim, em termos de trabalho, é um trabalho de articulação de fala, às vezes mais difícil do que outras ocorrências. Por outro lado, essa interação ela é muito afetiva, mas é amorosa, não é emocional. Então, acho que vale a pena, sim, estudar profundamente. Isso aí é interessante. Eu sou encasquetado com isso faz só meio século. Tá? Eu fico muito feliz com essa notícia.